O LN21 vai conversar mais uma vez com o oceanógrafo Hugo Galo, porque nós tivemos, na semana passada, alguns registros que mais uma vez chamaram a atenção. Nós tivemos, na Praia Vermelha do Sul, o registro de um animal marinho identificado como um tubarão. Na oportunidade, inclusive, nós conversamos com o Hugo, até para poder noticiar pelo LN21, sobre o fato, para sabermos exatamente do que se tratava. E já naquela oportunidade, eu me recordo, até porque fui eu que conversei com o Hugo, né, Hugo? O Hugo falava assim, olha, pelo que a gente pôde visualizar no vídeo que está circulando, esse animal está debilitado e pode, em qualquer momento, aparecer aí numa praia morto, porque pode ser um animal que está debilitado. Nós tivemos logo depois, alguns dias depois, o surgimento de um outro vídeo de um tubarão na praia do Ubatumirim. E no dia seguinte, um tubarão morto na praia do Ubatumirim. Hugo, queria agradecer a sua participação conosco, mas para a gente poder fechar o ciclo de toda essa discussão, é claro que é difícil afirmar, mas existe uma possibilidade de que essas três situações tenham sido de um mesmo animal, né? Boa tarde, Ednelson. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando para você, para os seus ouvintes, espectadores, né? E eu diria para você que assim, a probabilidade é alta de ser o mesmo animal, inclusive porque naquela ocasião com a filmagem, e eu queria aqui ressaltar a importância do trabalho bem feito dos funcionários da Associação da Praia Vermelha do Sul, que ao verem o tubarão, pegaram o bote, tiraram as pessoas da água, acompanharam o animal até que ele fosse embora, e ainda divulgaram o vídeo, ou seja, fizeram um trabalho exemplar em termos de proteção, né? Tanto do animal quanto do ser humano, que é o principal. Eu faço questão de falar isso porque eu não tive essa oportunidade em outras ocasiões, né? Mas o animal, com certeza, ele tem grande, com certeza não, porque, como eu disse, é impossível ter 100% de certeza, mas existe uma grande probabilidade de ser o mesmo animal, porque a gente identificou inicialmente aquele tubarão, junto com especialistas, como um anequim, porque ele é da mesma família daquele tubarão que depois encalhou o Ubatumirim, que é o tubarão golfinho, né? E que tem características muito próximas, embora o tubarão golfinho seja menos comum ainda nas nossas águas. E realmente dava para ver que o animal estava letárgico, com um comportamento muito parado, tanto que a gente imaginou que ele pudesse ser uma fêmea que estava dando à luz ou um animal que realmente não estivesse bem de saúde, o que se comprovou nos dias seguintes, quando ele apareceu em Ubatumirim, muito próximo à areia, e depois já morto, né? A gente acredita que seja sim o mesmo animal, e que é um animal que normalmente habita águas mais frias e mais profundas. Hugo, é claro que nós temos muita dificuldade de fazer determinadas afirmações, mas é claro que a gente também pode fazer algumas análises. Sobre essa questão dos tubarões, que a gente tem registrado aí a presença de uma forma mais intensa do que no passado, o que a gente poderia avaliar? Existe uma mudança realmente de comportamento? Já é possível avaliar isso? Ou é uma mudança de comportamento do próprio ser humano que hoje tem acesso ao celular, tem muito mais facilidade de fazer registros em relação a esses aparecimentos? Olha, Ednelson, é difícil afirmar com certeza, mas a gente observa, na verdade, as duas coisas, né? Nós tivemos um momento de pandemia, onde houve um grande afastamento do ser humano das praias. O Instituto Argonauta, por exemplo, que eu presido e que monitora diariamente as praias do litoral norte dos 4 municípios, percebeu, através dos seus monitores e técnicos de campo, um aumento da presença de determinados animais durante o período de ausência, né, do ser humano. Tinham menos embarcações, tinham menos pessoas,
os animais se sentiram um pouco mais livres para estar mais próximos. Então, isso é uma coisa muito nítida, em especial com os animais que a gente realmente observa, né? Os tubarões não estão na lista, estão na lista os répteis, as tartarugas, as aves marinhas e os mamíferos, golfinhos, baleias, né? Lobos, etc. Então, a gente percebe claramente uma maior presença de animais no período de isolamento. Quando volta, né, o ser humano à praia, talvez esses animais tenham demorado um pouco a se afastar, né? Essa é uma possibilidade. E, de fato, voltou muito mais gente do que a gente esperava, né? Porque a gente teve, inclusive eu tenho dados do aquário, de que a gente teve aumento da presença do ser humano no litoral no período da liberação. Números bastante significativos, em alguns casos até 30% de aumento nos primeiros meses. Mais gente com celular, mais gente na água, maior probabilidade de encontrar animais que ainda achavam que o ambiente estava um pouco mais liberado para eles. Isso é uma possibilidade. A outra que a gente percebe, e tem sido ventilada por pesquisadores, é de que as nossas alterações no ambiente, o ser humano, né, que caça os peixes para comer, né, porque o único grupo de animais selvagens ainda caçado para alimentação humana, né, a gente acabou com os búfalos, acabou uma série de outros alimentos selvagens, e hoje em dia os únicos animais selvagens ainda caçados para alimento humano são os peixes. A gente compete com os tubarões, com os pinguins, com muitas outras espécies marinhas pelo alimento. Então, a indisponibilidade de alimento, inclusive a gente se alimenta de tubarões, né? A indisponibilidade de alimento lá fora, nesse ano, também tem sido aventada como uma possível causa deles se aproximarem mais, buscando o alimento que estava mais próximo à costa, porque a gente teve uma presença em novembro, em outubro, quem nada, mergulha e surfa, sabe que a água estava muito fria até um determinado momento, né? Essa água poderia ter trazido esses animais um pouco mais próximos à costa. Mas o fato é que mesmo no verão agora, com a água já quente, a gente está observando alguns tubarões, o que não é incomum, porque eles fazem parte do nosso habitat marinho, eles habitam os mares, eles sempre estiveram aqui, os pescadores sempre capturaram tubarões, né? E a gente tem aí, inclusive nesses últimos dias, vários relatos de avistamentos, né? Teve um caso com surfistas na Praia Grande, teve esse caso da Vermelha do Sul e do Ibatumirim, que provavelmente era o mesmo animal que veio encalhar. A gente teve um mergulhador também com áudio falando que um animal de um tamanho considerável aqui na Laje do Patieiro, e que, de fato, não é nada normal. Se a gente pensar que os nossos mares ainda não estão totalmente poluídos e degradados, Ubatuba ainda é um lugar muito aprazível em termos de natureza, que os nossos mares aqui ainda estão relativamente bem preservados e que os tubarões existem, fazem parte desse ambiente, né? O que, de certa forma, deveria nos orgulhar e não nos assustar, porque a gente teve 2 incidentes, mas não foram fatais e, felizmente, como a gente até previu, não se repetiram. Pelo menos até o momento a gente está bastante tranquilo, porque a probabilidade de novos incidentes ainda é pequena. Exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Nós tivemos esses 2 casos que acabaram acontecendo no ano passado, muito próximos, né, no intervalo aí de 15 dias entre um e outro, e depois, apesar do surgimento, né, do aparecimento, do registro, das falas desses animais continuarem sendo vistos aí em vários locais, nós não tivemos mais incidentes. O que demonstraria, dá para dizer que isso é uma demonstração de que aquilo lá realmente foi um caso isolado, aqueles 2 foram 2 casos isolados, e que o normal é que exista aí uma convivência harmoniosa entre esses animais marinhos, os tubarões e o ser humano de uma forma normal, sem que haja aí nenhum ponto assim de grande preocupação?
Olha, é o que a gente realmente advoga, né? Eu e outros e especialistas que só trabalham com tubarões, porque como eu sou oceanógrafo e entendo um pouco de tubarões, eu posso dizer que Ubatuba ainda é um lugar privilegiado para se usar o mar, que esses casos isolados não representam, de fato, uma ameaça. Se a gente começar a observar a presença, a permanência de espécies perigosas no futuro, a gente realmente vai ter que traçar uma estratégia, mas que a gente está longe ainda, muito longe de se tornar um arrecife, onde realmente as pessoas estão impedidas de entrar na praia em certos lugares. A gente tem um ambiente que está em constante modificação e degradação. Infelizmente, Ubatuba hoje é o principal destino. Infelizmente, eu digo, não porque eu seja totalmente contrário, mas eu acho que Ubatuba hoje chegou a ser o principal destino do Réveillon, ganhando do Rio de Janeiro no Booking, sem que a gente tenha uma infraestrutura de saneamento, de transporte, de segurança, né, viária, de segurança adequada. Então, isso também reflete no mar, né, porque esse esgoto todo que não é tratado vai parar onde? Vai parar nas nossas praias. E isso tanto é uma alteração maléfica do ponto de vista de saúde humana, quanto ela pode ser um fator de atração, né, como a gente tanto ventilou. O que uma das coisas que você não deve fazer ao entrar no mar é defecar ou urinar, porque você sabe que o tubarão se sente atraído por esses odores, né? Então, saber que Ubatuba está passando por um processo de urbanização tão acelerado, sem planejamento, sem um plano diretor adequado para essa velocidade de crescimento, sem infraestrutura urbana, de saneamento, viária, de saúde, de segurança para atender essa demanda, é um fator que nos preocupa, não só pelo aumento ou diminuição dos tubarões, mas pelo futuro do nosso destino turístico, né? Pelo futuro da geração de renda das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos, de nós próprios, né? Porque, na verdade, quando a gente não olha para Ubatuba com a importância ambiental que ela tem, com a beleza que ela tem, e que é por isso que ela atrai tanta gente, e começa a não pensar em melhorar esses fatores, a gente pode estar trazendo problemas, né? Problemas esses que a gente não consegue nem imaginar, né? Vai saber se a falta de saneamento não influencia, não vai saber não. Existem relatos de um aumento da presença de tubarões em lugares que tem pouco saneamento, né? Então a gente tem que discutir essas questões. Não é tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que olhar e tentar identificar os problemas. Ainda não dá para afirmar nada, Nelson, em termos, é por isso que os tubarões apareceram mais. Pode ser porque tem mais gente, porque tem mais foto, ou porque a pandemia trouxe os animais mais perto, depois as pessoas vieram e se encontraram, porque tem mais gente na água e a probabilidade é maior, obviamente, ou até porque a gente já está alterando o ambiente, seja capturando o alimento deles, seja jogando esgoto no mar, né? E existe uma discussão até mais profunda e mais difícil de medir, que é um pesquisador do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual lá, um oceanógrafo, cujo sobrenome é Lee, depois eu posso te passar o nome completo dele, e que advoga, inclusive ele deu uma entrevista na CNN, que ele advoga que esse problema pode estar relacionado com os fenômenos de aquecimento, de mudança do padrão de correntes aqui na costa brasileira associados ao aquecimento global. Ele falou especificamente dos casos de Ubatuba, dizendo que isso poderia ter uma relação com essa questão da mudança do padrão de correntes ocasionada pelo aquecimento global. Então, você vê com quantas variáveis, né, a gente está lidando. O que é importante nesse momento? As pessoas não têm que ficar apavoradas, não houve uma epidemia de ataques, de incidentes. Houveram sim 2 incidentes, eles foram isolados, a prefeitura está ciente, a sociedade está ciente, e a gente tem aí algumas medidas que todo ser humano, ao entrar na água, pode tomar para evitar
diminuir a chance, que já é minúscula, de ter um dia uma interação com o tubarão. Que é aquela coisa, não defecar na água, não entrar em horários muito cedo, antes do nascer do sol ou no entardecer, não entrar sozinho, não ir muito profundo quando for nadar, né? Tentar manter, se você avistar um tubarão ou uma movimentação de vida marinha, se afastar e sair da água. São medidas que a pessoa pode tomar, não usar objetos brilhantes, não entrar sangrando, né? Tem uma lista de fatos aí que a pessoa pode fazer como uma autodisciplina para evitar o que já é quase impossível de acontecer. É muito mais fácil você sofrer um acidente fatal por uma água-viva, uma caravela que está infestando nossos mares agora no verão, do que por um tubarão. Você sabe que Ubatuba, não só Ubatuba, todos os municípios aqui do litoral paulista estão detectando muita presença de caravelas esse mês, né? E, para você ter uma ideia, morrem 40 pessoas por ano queimadas por água-viva em todo o mundo, e morrem 5 atacadas por tubarão. Você vê um problema 8 vezes pior, mas ninguém fala nisso. Tá certo. Queria agradecer a sua participação mais uma vez e espero que a gente continue trocando essas informações. O LN está sempre à disposição para ajudar na divulgação, ajudar inclusive na orientação da população. Às vezes a gente é muito questionado por a gente noticiar casos como o da Praia Vermelha, casos como o do Batumirim, mas é importante a gente deixar claro que o nosso objetivo ali é justamente o de orientar, o de auxiliar, o de deixar bem claro para que a população possa saber exatamente as formas de agir e como evitar incidentes e continuar desfrutando das praias, né? Porque o nosso objetivo é que o turista venha, o nosso objetivo é que as pessoas continuem desfrutando dessas belezas que nós temos aí à disposição. Genelson, Ubatuba é maravilhosa. Quem não quer dar um mergulho aqui, né, com esse calor nessa cidade? Você vê quantos milhares de pessoas estão nos visitando agora, né, nesse momento. Se a gente tivesse imagens ao vivo aí da Praia Grande ou de outras praias aqui da região, desculpe, os meus cachorros estão aqui querendo entrar na conversa, né? Se a gente tivesse como mostrar, né, quantas pessoas hoje estão no mar desfrutando desse ambiente maravilhoso que é Ubatuba. Então, assim, o fato de terem acontecido incidentes tem que nos inspirar um cuidado, uma preocupação, mas não um apavoramento. Isso não interfere, nem interferiu no turismo, nem vai interferir. Mesmo Recife, né, que tem realmente problemas com tubarão, é uma capital das mais visitadas do nosso país em termos de turismo, né? Então, assim, a gente tem que entender a proporção do problema, dar a devida atenção a ele e, na verdade, nos preocupar com os grandes problemas estruturais que a nossa cidade maravilhosa tem e que precisa de cuidado, né? Que é saneamento, que é sistema viário, que é saúde, segurança, né? Que esses, sim, são assuntos que estão a cada dia matando mais pessoas. Morre muito mais gente em acidente de trânsito, né, do que em qualquer incidente com tubarão, né? Tá certo. Obrigado. Conversamos mais uma vez com o oceanógrafo Hugo Galo, falando a respeito dessas questões todas que envolvem os tubarões, que sempre chamam bastante atenção e geram bastante discussão. Se você já sabe, mais informações, você só acompanhar sempre o ln21.com.br.